Bom dia pessoal, então mais um vídeo aqui de dicas de GPS, aqui um Garmin 78S. Estou aqui na tela de mapa, né, que seria onde aparecem aqui as cartas náuticas. Bom, lembrando que o GPS ele pode ser utilizado tanto para navegação em terra como também em mar, né, em água, então você pode trabalhar ele com diversos tipos aí de cartas. Aqui nesse GPS, então, eu inseri a carta da Garmin, onde traz algumas cartas náuticas. Então aqui é a minha posição no mapa, você vê aqui que estou numa área de terra. Aqui para baixo está o Lago Paranoá. Daqui a pouco eu vou baixar aqui. Bom, só para mostrar o seguinte, se eu quiser criar um waypoint de onde eu estou, então eu tenho que segurar a tecla Enter e ele vai trazer para mim já um ponto com a numeração e aqui a localização. Se eu der um concluído, então esse ponto já vai ficar gravado lá em cima da posição onde eu estou. Então eu posso também editar aqui, eu posso vir aqui em cima e dar um nome para esse ponto. Então vou deixar 0,70 mesmo. Então vou aqui em concluído, por exemplo. Aí ele já cria aqui uma bandeirinha aqui. Se eu for dar um zoom aqui, parece melhor aqui a bandeirinha do ponto onde eu estou. Então aqui eu tenho os botões de zoom. Aqui eu vou diminuir aqui a escala. Então eu gravei esse ponto 0,70. Agora se eu quiser gravar um ponto em um outro local, né? Não no local onde eu estou. Por exemplo, vou descer o cursor um pouquinho aqui para baixo. Eu quero gravar um ponto aqui onde está esse cursor. Então eu não vou segurar a tecla Enter. Eu vou apenas dar um toque nela. Então eu dou um toque e ele mostra aqui, né? Uma área, não é uma área onde tem água, né? É uma área em terra. Aqui eu não preciso teclar Enter para ir para o ponto ainda. Eu quero gravar, por exemplo, o nome desse ponto, editar. Então eu vou aqui em menu e vou guardar esse ponto. Então aqui guardei o ponto. Agora sim, eu dou um OK. Esse ponto já está gravado lá. Só que se eu quiser editar um nome para esse ponto, por exemplo, eu vou novamente aqui em menu, editar ponto de passagem. E aqui eu posso alterar o nome dele. Então aqui eu vou ter aqui os dados de localização dele e posso ir lá alterar. Então, teclar aqui o quit, eu volto e vejo que o ponto está gravado lá. Não coloquei nome nenhum para ele. Agora, se tratando de pontos aqui numa carta náutica. Então você vê que aqui é a carta náutica do Lago Paranoá. Eu tenho alguns pontos gravados. Então aqui eu posso dar um zoom para aproximar mais aqui da carta. Vou aqui lá para a Raia Sul, por exemplo. E vou dar o zoom. Aqui, estou bem aqui num ponto. Se eu colocar o cursor em cima de um ponto gravado e teclar Enter, ele me traz informações sobre esse ponto. Bom, então aqui, movimentando o cursor para qualquer lugar aqui da carta náutica, eu posso então inserir outros pontos. Se eu quiser inserir um ponto aqui nessa posição, que é próxima à Península dos Ministros, então teclo Enter, só dou um toque e aí ele aparece aqui opções de nomes, você pode escolher qualquer uma, então por área, teclo Enter. Então ele já traz lá a localização do ponto, então menu e guardo esse ponto. Está guardado, que eu posso dar um OK.
e volto aqui para o ponto. Então vou aqui em menu para editar ponto de passagem. Então aqui eu posso mudar o nome dele. Por exemplo, então aqui escrevo aqui qualquer nome, por apenas ponto A, por exemplo. Aí venho aqui com deixar apenas como nome ponto A, por exemplo. Agora aqui concluído. Então esse é o ponto A. Então inseri esse ponto lá na carta. Então, se a gente for observar aqui, mais o quit aqui para ele aparecer, pronto. Então tá aí o ponto. Depois que já tenho alguns pontos gravados, então vou ali na tela de menu principal e venho aqui em planificador de rotas. Quando eu entro aqui em planificador de rotas, tem a opção aqui de criar rota. Aqui eu já tenho algumas rotas criadas, então se eu quero criar uma rota, então Enter, selecionar primeiro ponto. Aí eu posso selecionar os pontos utilizando o mapa, como posso também ir na opção de pontos de passagem e pegando os nomes dos pontos, por exemplo. Então aqui eu tenho alguns pontos mais próximos. O GPS vai listando sempre os que estão mais próximos, onde você está. E vou selecionando. Então eu seleciono esse ponto aqui, por exemplo. Aí utilize. Aí venho aqui, selecionar próximo ponto, por exemplo. Lá, pontos de passagem. Pegar aqui um segundo ponto aqui. Por exemplo. Aqui eu já tenho uma pequena rota, né? Uma rota unindo dois pontos, por exemplo. Então, utilize. Essa aqui já foi uma rota. Quando eu saio, ele automaticamente cria um nome, Rota 002. Aí eu posso, então, dar um Enter e editar essa rota. Posso criar um nome para ela e fazer várias modificações. Posso incluir novos pontos. Por exemplo, aqui editar a rota. Eu posso voltar aqui para selecionar os pontos. Mudar o nome da rota. Então, vou colocar aqui qualquer nome para ela. Então, isso somente para exemplificar. Então, é bem simples. Você tendo já vários pontos gravados, você pode entrar pelos pontos, pelos nomes. Nós temos também a opção de criar uma rota. Então aqui, criar rota, selecionar primeiro ponto, utilizando aqui o mapa. Nesse caso aqui a carta náutica, por exemplo, sem ter que gravar os pontos. Então vou descer aqui para chegar lá na carta náutica do Paranoá, por exemplo. Agora aqui dou um zoom. Bom, então se eu quiser começar uma rota a partir desse ponto, então aqui eu dou um Enter e ele já vai gravar esse ponto. Aí eu posso ir com o cursor escolhendo aqui outro ponto, por exemplo. Então eu quero vir até esse outro ponto aqui.
depois criar um terceiro ponto, por exemplo. Então, ele vai desenhando a rota. Então, à medida que eu teclo Enter e movimento o cursor, ele vai criando pontos e unindo, formando uma rota. E da mesma forma, quando eu saio aqui com o Quit, ele chega lá, ele já grava essa rota, uma rota 003. Então, se eu ver mapa aqui, está lá a rota que eu gravei. E aí você pode editar também a rota da forma que quiser.